Olá, pessoal. Nós vamos discutir hoje um caso clínico de lesão por pressão extensa numa paciente muito idosa de 91 anos. Vamos ver então. A lesão por pressão é um dano localizado na pele e tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea resultante da pressão prolongada sobre a pele. E a nossa missão é prevenir que ela ocorra ou favorecer a sua cicatrização. São registrados mais de 150 mil casos por ano no Brasil, embora cerca de 50% das lesões poderiam ser evitadas. A sua taxa é bastante elevada em casas de repouso. Estes são fatores de risco importantes: o imobilismo, incontinência, desnutrição, idade avançada, perda sensorial, redução da perfusão da pele em doenças como diabetes e doença vascular periférica, entre outros. Então vamos ao caso. Trata-se de paciente de 91 anos, feminina, acamada há muitos anos, com diagnóstico de doença de Parkinson e demência, evoluindo com progressivo rebaixamento da consciência. Há muitos anos morando em casa de repouso e apresentava uma lesão por pressão em região sacral. O IMC era de 18,29, nesse momento, com peso e altura estimados. Estava prescrito uma dieta geral, como antecedentes osteoporose e fratura de fêmur. Pela localização da lesão, fica fácil imaginar que ela era mantida muito tempo na posição supina. A lesão foi avaliada em 24 de agosto de 2019. Tratava-se de uma úlcera não estadiável porque toda a lesão estava coberta por tecido desvitalizado que impedia a avaliação da sua profundidade. Media 7 por 5,5 centímetros. Foi realizado, então, desbridamento pelo estomaterapeuta. Do ponto de vista nutricional, faltavam informações. A história de perda de peso era desconhecida, mas apresentava o IMC do idoso bastante reduzido por quaisquer dos 4 critérios utilizados. Por isso foi considerada desnutrida. Nós calculamos as necessidades nutricionais de acordo com os guidelines da EPUAP, que é um guia europeu consultivo de práticas clínicas para lesão por pressão, na sua última edição de 2019. A oferta proposta foi de 30 a 35 calorias por quilo por dia e 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia de proteína, que é o recomendado para pacientes em risco nutricional ou desnutridos. Foi mantida a dieta geral, mais adaptada, e líquidos com espessantes, e prescritos 2 tipos de suplemento. O suplemento específico para cicatrização, 2 unidades, com uma oferta de 512 quilocalorias e 40 gramas de proteína, privilegiado com arginina, zinco e antioxidantes, e 2 suplementos nutricionais hiperproteicos, com 464 quilocalorias e 40 gramas de proteína, dando essa suplementação quase 1.000 calorias, já que, aparentemente, a ingestão oral era bastante reduzida. Realizamos também alguns parâmetros antropométricos para acompanhamento, como a circunferência da panturrilha, a circunferência do braço, prega cutânea do tríceps, circunferência muscular do braço e a altura do joelho. Após 15 dias da primeira avaliação e após 2 desbridamentos, vemos uma lesão estadio 4, com esfacelo amarelado ainda no leito da lesão e bordas, identificado ainda um túnel de 7 centímetros em direção à região dorsal, hiperemia perilesão, secreção em grande quantidade e sem odor. A ferida, então, era com necrose e exudativa. Optou-se pelo desbridamento traumático e químico para melhorar o leito da ferida,
usando papaina 10% para desbridamento químico e também antimicrobiano, e a hidrofibra com prata, que tem esse papel antioxidativo e também antimicrobiano. E agora aqui eu mostro as opções de dispositivos e materiais para cobertura das lesões por pressão. O estomaterapeuta experiente vai saber avaliar a ferida e escolher o melhor produto. Nós temos cobertura para lesões pouco exudativas e sem infecção, como o hidrogel, o hidrocoloide, a hidrofibra. Nós temos produtos para as lesões com muito exudato com ou sem infecção, como o carvão ativado, a prata, o carvão com prata, o alginato. E nós temos também produtos para serem usados na parte inferior da ferida, onde existe tecido desvitalizado, como a papaina e a colagenase, por exemplo. E nós vemos aqui dispositivos para serem usadas em ostomias, o curativo a vácuo para acelerar todo esse processo de cicatrização de lesões maiores. Nós vemos aqui o laser e o bisturi para tirar tecido necrótico. Medidas para prevenir outras lesões por pressão devem ser mantidas, como a inspeção diária da pele, manejo da umidade, mantendo sempre a pele limpa, seca e hidratada, otimizar a nutrição e a hidratação do paciente, além de medidas para minimizar a pressão, como mudança de decúbito a cada 2 horas, uso de colchão pneumático ou viscoelástico, manter sempre o lençol muito bem esticado, entre outras medidas. 3 semanas depois, o leito da ferida ainda mantinha tecido desvitalizado, bordas com necrose, hiperemia perilesão, o túnel ainda era de 7 centímetros de profundidade, secreção em grande quantidade e sem odor. Com 4 semanas, a gente já consegue ver a lesão um pouco menor, de 6,5 por 5 centímetros, com os bordos menos hiperemiados aqui e com secreção em menor quantidade. O laser também foi um dispositivo usado nesse paciente. Aqui vocês veem mais um close da lesão após 4 semanas, com o leito do tecido ainda desvitalizado, com secreção, mas vocês já olham o último quadrinho aí, 6 semanas depois, 15 dias depois já deu bastante diferença. Você já vê o fundo da ferida mais limpo, as bordas já sem necrose e a ferida mais contraída. Aqui a lesão com 8 semanas, então a gente já observa a área perilesão, essa área cicatricial já bem extensa, a ferida bem mais limpa, sem esfacelo, os bordos melhores, então a gente consegue ver uma lesão já de 5,5 por 4 centímetros, já reduziu bastante e evoluindo bem. Aqui nós vemos a lesão após 12 semanas de tratamento, ela menor, com 4x4, o túnel já com 5 centímetros, também reduzindo o tamanho, sem odor. E a gente mostra aqui para você como era a lesão 3 meses antes, para você se lembrar e ver o progresso. De 28 para 29 semanas, a evolução foi muito positiva e rápida, com ferida de 0,5 centímetros de largura e 1,5 de comprimento. 32 semanas e missão cumprida. Enquanto isso, do ponto de vista nutricional, a evolução foi muito boa, com alguns altos e baixos em relação à ingestão oral e de suplementos, mas nós vemos um ganho importante, praticamente 1 quilo por mês, com ganho também nas medidas antropométricas e que com certeza influenciou positivamente no fechamento da lesão. E finalmente, mas muito importante, é o papel da terapia nutricional nesses pacientes que muitas vezes têm capacidade limitada para alimentação
ou pouco apetite. Existe necessidade de manter a ingestão energético-proteica de micronutrientes e hidratação para melhorar a cicatrização, melhorar a função imune, melhorar a massa magra e o peso e melhorar a força e mobilidade dos pacientes. É importante manter o paciente na meta nutricional, tanto na situação de prevenção, quanto na situação de já aberta uma lesão por pressão. E aqui nós vemos que nutrientes específicos podem ter um papel além do nutricional. Participam do processo de cicatrização e recuperação imunológica, como arginina, glutamina, ômega 3, nucleotídeos, várias vitaminas, zinco e outros minerais. Não podemos deixar de destacar o efeito negativo do envelhecimento na cicatrização. E a nossa paciente tem 91 anos. Ocorre declínio da função fagocítica de macrófagos na ferida, atraso na resposta inflamatória, angiogênese alterada, nível de fatores de crescimento, redução da síntese e deposição de colágeno, e isso leva a um atraso da epitelização, lentificação da contração da ferida, prejuízo de cicatrização de mucosa, redução da força têncil, enfim, todos que exercem uma influência negativa na cicatrização. E por fim, para resumir, nós entendemos como é importante a prevenção de lesão por pressão, porque nós vimos que fechar essas lesões em idosos é uma luta contra muitos fatores negativos, como a idade avançada, doenças crônicas, desnutrição, dificuldade de cicatrização em decorrência desses fatores acima, casa de repouso, imobilismo, incontinência, percepção sensorial alterada, e para vencer esses fatores é necessário múltiplas intervenções, como oferta nutricional adequada, nutrientes que auxiliem em cicatrização, curativo conforme a característica da lesão, mudanças de decúbito, medidas outras que minimizem a pressão, controle de umidade, hidratação da pele, hidratação do paciente adequada, entre outras. É isso, pessoal. Grata pela oportunidade, espero que tenham gostado e que esse material sirva de estímulo para aprender mais. Até a próxima!